Arte, cá entre nós, eu vou dizer que ela é inensinável. Nem sei se existe essa palavra aí, né? Ela é impossível. Mas eu acho que não interessa para o aluno saber o que eu penso sobre a arte exatamente. Interessa saber que é um campo de liberdade absoluta. E eu acho que havia, quer dizer, uma instância de discussão lá no espaço da relação mestre-aluno e um outro espaço de discussão entre iguais, né? Que eu acho que determina muito o trabalho dessas pessoas. Então, você vê que, por exemplo, há grupos de artistas que estão na exposição que tem alguma coisa na sua linguagem que remete a de outro que pertencia ao mesmo ateliê. Essa experiência do ateliê ali, ela é uma experiência coletiva, que depende muito mais das pessoas que estão ali do que de mim exatamente. Depende de mim no sentido de que eu seja capaz de criar um ambiente favorável à criação. Como local de discussão, a universidade vale para isso, para que esses vários caminhos sejam discutidos e as pessoas, né, tenham as suas dúvidas debatidas, os seus anseios também compartilhados um pelo outro. E esse que é o local da universidade, um palco de discussão, o corredor, acho mais importante do que a própria sala de aula. É um espaço de pensar, de experimentar e que acabava sendo ocupado mesmo quando não havia aula, né? Que se desdobrou nos ateliês coletivos. Nos ateliês coletivos eu acho que isso é uma marca dessa geração aí. Assim, a gente pode pensar em todas as cidades que têm grupos de artistas atuantes, eles vêm de algum lugar, mesmo que seja, que não precisa ser formal, um lugar de ensino formal como uma universidade, mas um coletivo de artistas que são 7 pessoas que de repente multiplica aquela coisa para 700 que já viram e aquilo gera 150 pessoas trabalhando. O que eu consigo perceber é que hoje essa geração mais jovem está constituindo discursos visuais na pintura de uma maneira mais elaborada do que se vinha fazendo há um tempinho atrás. Eu acho que é claro, para mim o que é digno de nota, e eu acho que aí essa exposição é importante porque ela coloca, é como a pintura como linguagem resiste em meio a tantas outras experimentações. A pintura já foi declarada morta quantas vezes para trás na história recente da arte, né, do século XX para frente, e todo mundo só esqueceram de avisar os pintores, né, que ela estava morta e de cortar a mão dos pintores. Né? A pintura é a linguagem visual, não é o pano que mora, pode ser em outro lugar, pode ser em prédios, no chão, na rua. E também pode ser aqui também, tendo a mesma importância. Isso é muito interessante, porque o que está acontecendo é que, de repente, se a pintura vai se desenvolvendo e essas pessoas vão trabalhando cada vez mais com pintura, elas têm a possibilidade de desenvolver cada vez mais o trabalho, para que o trabalho fique cada vez mais maduro, né? Então, isso é sensacional e só pode acontecer na medida em que você dá espaço para as linguagens acontecerem, né? Então, eu acho que, nesse sentido, a pintura tem sido muito feliz aqui na cidade, né? Porque você tem um grande número de pintores que já estão exercitando com coerência e com tempo as suas poéticas pictóricas. Então, isso, na verdade, dá para a gente um conjunto que já dá para se fazer uma leitura do conjunto. A compreensão, na verdade, minha é que não há limites. Não há nenhum limite. Não há limite de assunto, não há limite de meio, não há limite técnico, não há limite nem ao menos da presença do objeto e da ausência do objeto. Você pode fazer arte sem objetos e com objetos. Você vê certo tipo de trabalho que tem como claramente como interesse a experimentação dos materiais, né? Quer dizer, até onde pode-se explorar a pintura, vamos dizer, do ponto de vista de uma abstração geométrica, e por outro lado, quando você cai numa figuração de caráter expressionista,
e que traz questões muito fortes. A gente pode até achar relações entre eles. Eu acho que até existem em mais uns do que em outros. Mas a forma de pintar, o desenvolvimento de linguagem é muito diferente, né? Agora, como isso se dá e por que isso se dá, aí eu não sei responder, não. Eu achei complicado responder. Mas que é isso, né? Singularidade. Então tudo é possível, eu não tenho certeza do que será o futuro. Claro, eu só posso ensinar a arte que já existiu. A que vai existir são as pessoas que vão fazer. Talvez isso me faz feliz quando eu vejo que todo mundo faz trabalhos, cada um no seu caminho, sabe? Que isso me deixa satisfeito, porque eu detesto a ideia da uniformidade, uma vez que os seres humanos não são uniformes. Então não tem como a produção deles, intelectual ou visual ou manual, ser uniforme.